O tema da mensagem de hoje, com muita atenção e reverência, nós vamos ouvi-la. O tema da mensagem é Quem Dizes Que Eu Sou? Eu gostaria de ler o livro de Jeremias. Você pode anotar aí, você pode abrir na sua Bíblia. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Lendo esse texto, eu tive uma pergunta. Como o Senhor pode me conhecer antes de formar? E novamente eu perguntei, será que essa é uma verdade somente para Jeremias ou para nós também? Você já pensou nisso? Você que já leu esse texto? Como o Senhor pode me conhecer antes de formar? Esta é uma verdade só para Jeremias ou para mim e para você também? Jeremias, antes de você nascer, eu decidi que você seria profeta das nações. Foi para isso que eu te criei. Calma aí, vamos entender direito. Antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia e já tinha coisas para fazer. Isso é sensacional. E eu pergunto, será que isso é uma verdade somente na vida de Jeremias? E eu posso te responder com um texto. O texto de Efésios 2:10 que diz: Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos criou para as boas obras, irmão. E Ele te criou especificamente para essa boa obra. A maneira que Ele te formou já foi pensando naquilo que Ele tinha para você. Nós falamos algumas semanas atrás sobre a vida de José. Tudo que José passou até ser ali o homem, o braço forte do faraó. Ali o imperador daquela cidade, o governante, o general daquela cidade. E ele teve que passar diversas situações para que ele pudesse estar naquele cargo. E nós comentamos exatamente a respeito disso. José foi um bom filho, José foi um bom servo, José foi um bom prisioneiro. José, ele foi bom em todas as áreas da sua vida até que ele se tornasse aquilo que Deus queria que ele fosse, aquele sonho que Deus tinha dado a José ainda quando ele era muito novo. Então, Deus, Ele nos criou especificamente para algo. Do jeito que nós somos e as circunstâncias que nós vamos passar, Deus, Ele já nos formou pensando naquilo que Ele tinha para nós. E eu quero que você imagine uma calculadora. Uma calculadora dentro de um smartphone. Nós, quando estamos cansados, quando contas são muito complexas, eu preciso de uma resposta rápida, você está no banco e você quer saber um cálculo, você pega o seu celular e você faz essas contas, porque ela te dá respostas rápidas, ela agiliza a sua vida. Na mente da pessoa que criou a calculadora, ela pensou, eu preciso criar uma tela com teclas, um visor. A pessoa que criou isso, a calculadora, não criou por um acidente. Ela pensou, existe uma necessidade no mundo, então deixa eu criar algo para suprir essa necessidade. A pessoa que criou a calculadora estava pensando, poxa, precisa ter alguma coisa que facilite, não é possível. Então no mundo existia uma necessidade de termos uma calculadora para suprir essas necessidades. Você já imaginou estarmos sem calculadora? Ainda que seja uma coisa muito normal, a calculadora ela tem o seu valor. Ela tem a sua necessidade. Então quem criou não criou por acidente. Ele pensou, existe uma necessidade no mundo de criar uma calculadora, as pessoas precisam disso, então deixa eu criar algo para suprir essa necessidade. Deus, ele nos criou então para uma boa obra.
Deus, ele nos criou para suprir alguma necessidade de alguma nação, de algum lugar, de algum ministério. E é isso que Deus está dizendo para Jeremias aqui. Antes de você nascer, Jeremias, eu decidi o que você seria. Eu preciso de um profeta para as nações. E eu pensei, como eu vou fazer esse cara? Como eu vou fazer essa pessoa? Como eu vou fazer esse homem? Que dons eu vou dar para ele? O que ele vai precisar passar na vida para que ele seja direcionado a fazer aquilo que eu tenho para ele? Assim como nós já falamos a respeito da vida de José. E essa mesma verdade que se aplicou na vida de Jeremias, se aplica para mim e para você também, irmão. Todos nós temos inseguranças. A gente começa a pensar, qual o sentido da minha vida? O porquê que eu estou aqui? Qual o sentido de tudo isso? E nós lemos esse verso e pensamos, Deus tinha um projeto sobre mim quando Ele me fez. Ele me desenhou do jeitinho que eu precisava ser para realizar os planos dele. Você acredita nisso, irmão? Sobre você? Deus, ele pensou em como iria te fazer. Você não foi um acidente. Você não foi uma situação ruim. Deus, ele pensou em como iria te fazer. Deus, ele nos criou para fazer algo nesse planeta. A gente não está aqui por acaso. Nós não caímos de paraquedas aqui. Deus nos formou. Ele pensou como ele nos faria para que pudesse realizar os planos que ele tem para mim e para você. Você não nasceu. Deus não olhou para nós. Mais um brasileirinho número 53 milhões. O que eu vou fazer com esse agora? Por que nasceu mais um? Não, mas antes disso, Deus, ele nos fez, nos criou por uma razão, por um propósito. Isso faz a vida completamente diferente, não faz? Você saber que tem um propósito a qual viver, você ter um direcionamento de vida, isso é maravilhoso. Ele nos criou para realizar as boas obras. Quanto incrível isso é, irmão. E você acha que Jeremias ouviu tudo isso e ele simplesmente disse, uau, sim, eu fui criado por Deus, que sensacional, que demais. Não. Talvez a resposta de Jeremias seja a resposta da maioria de nós. A resposta dele para Deus foi, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A resposta dele não foi, calma aí, eu fui criado por Deus, eu fui feito por um propósito específico, eu fui desenhado de uma maneira particular para realizar essas coisas. Que demais. Não, essa não foi a resposta dele, mas ele disse, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz. Deus disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que ele ordenar. Você está aqui nessa manhã, ouvindo essas palavras, ouvindo essa pregação, e ainda que você esteja convencido de tudo que eu estou te falando, que você sabe que essa palavra de Deus, que Deus te criou para as boas obras, mas o que irá acontecer daqui a uma hora? Você vai continuar os seus afazeres, se deparar com a sua realidade atual e você começa a duvidar. Não, espera, eu não posso fazer isso, não consigo, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu sou muito não sei o quê. Vocês se lembram quando Deus chamou Moisés? Moisés, eu quero que você vá para o meu povo e diga quem eu sou. E o que Moisés disse? Porque o Senhor não ouviu Arão, ele fala muito melhor do que eu. Quase igual a Jeremias, ele dizia, eu não sei me expressar muito bem com as palavras. Ele é um cara mais articulado do que eu. E vocês se lembram que Deus disse a Moisés? Em Êxodo 4:11, Deus diz, Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, quem fez a sua boca? Não me diga que a sua boca não trabalha bem, eu que fiz. Meu irmão, muitas vezes nós diminuímos nós mesmos. Nós colocamos as nossas falhas muito mais num patamar muito maior do que as nossas qualidades.
eu não sou tão inteligente assim. Ah, eu não tenho a aparência daquela pessoa. Eu também não sei me falar muito bem. Eu não sou muito talentoso. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. E nós sempre vemos um problema em nós. E nós achamos que isso é ser humilde. Não! Quando você se menospreza, você está ofendendo a Deus. Você está dizendo, Deus errou quando fez você, por exemplo. Você está dizendo que quando Deus desenhou você, Ele errou na mão? E Moisés estava assim. Mas eu? Quem sou eu? Não sei falar. Pede para Arão, ele fala muito bem. E Jeremias está assim. Eu sou muito jovem. E quantos de nós não somos assim? Nos menosprezamos, nos sentimos incapazes de fazer algo. E Deus diz para você, não fale isso, porque eu fiz você. Mas todos nós somos assim. Nós olhamos para o espelho e nós dizemos algo. Eu sou muito estranho. Ninguém pensa do jeito que eu penso. Age como eu ajo. Ninguém me entende. Eu não sou igual a ele, a ela. E como eu estava falando antes do smartphone, se imagine aqui. Se imagine com o seu smartphone na mão agora. Você consegue imaginar algo mais fantástico do que um celular hoje em dia? O celular tem tudo. Mas olha o que nós fazemos e aí nós pensamos. O celular, ele pode ligar para as pessoas. As pessoas podem usar a internet. As pessoas podem falar com pessoas do outro lado do mundo. E você lembra que eu falei da calculadora, que ela foi criada por um propósito muito específico, e a calculadora é muito útil. E você se imagina sendo uma calculadora num smartphone potente, o último smartphone que lançou no mercado. Você tem milhares de características, o celular, mas você é simplesmente a calculadora. Imagine que você é a calculadora do celular mais potente do mundo. E você foi criado somente para ser a calculadora. Você escolheria ser a calculadora? Eu tenho certeza que 100% das pessoas não escolheriam ser a calculadora. Escolheriam ser outra coisa. Poxa, eu quero ser a internet, eu quero falar com as pessoas. Poxa, eu quero ser a outra parte. Eu quero ser a câmera, eu quero... As pessoas não gostariam de ser a calculadora. Preste atenção, se Deus chamou para ser uma calculadora, seja a melhor que você puder. Não fique olhando para os outros e vendo o que os outros fazem e você não pode fazer. Olhe para Deus e diga, ok, Senhor, você quer que eu seja uma calculadora? Isso que eu serei. Ainda assim, você não fará o que o resto do celular faz, mas fará exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E muitos ficam se lamentando do jeito que são, dizendo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ao invés de nos alegarmos com a forma que Deus nos criou e dizer, tem certas coisas que eu posso fazer porque Deus me criou para isso. Mas nós começamos a nos comparar com outras pessoas, você se torna inseguro porque você pensa, eu nunca vou ser inteligente como aquele cara, até que você chega num ponto que você pensa, verdade, aquele cara é mais inteligente do que eu, aquela ali sabe lidar melhor do que eu, aquele ali é mais bonito, poxa, eu sou engraçado. Enfim, Deus criou você do jeitinho que você é, pensando naquilo que Ele já tinha planejado para você. Você precisa acordar todos os dias da sua vida e pensar, Deus me criou para as boas obras dele e eu preciso viver para isso. Talvez você não saiba o que Deus tem para você especificamente ainda. Jeremias, um profeta das nações. Moisés, um grande líder do povo de Israel. E eu, o que sou? O que o Senhor tem para mim? Talvez você ainda não saiba exatamente como Deus quer usar a sua vida. Sim, enquanto isso, o que você faz? O que nós fazemos? Viva em obediência à palavra de Deus. Mas é exatamente aí que muitas vezes a gente se perde. Nem sempre Deus vai mostrar para nós tão rapidamente aquilo que Ele tem para nós.
Os historiadores acreditam que Jeremias tinha iniciado seu trabalho como profeta com 20 anos, mas quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos. Nós não sabemos o tempo de Deus. Mas enquanto isso, uma verdade não pode sair dos nossos corações. Deus nos criou para as boas obras. Mas nessa caminhada, nós vamos nos deparar com uma palavra, com algo: o pecado. O pecado vai fazer nós errarmos nosso alvo. O pecado sempre vai nos levar a andar longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. Preste atenção, pecamos todos os dias e precisamos do perdão de Deus todos os dias na nossa vida. Porém, existe uma diferença muito grande em pecar e viver no pecado. Quando você vive no pecado, você convive com a dor da culpa. Você já teve algum arrependimento na sua vida? Nós vivemos em muitos arrependimentos onde nós permitimos que o inimigo continue trabalhando nessa área. Coisas de 20 anos atrás ainda nos corroem, ainda nos machucam. Coisas muito antigas, coisas que já se superaram. Nós que vivemos muitos arrependimentos, nós não podemos permitir que o inimigo continue trabalhando nessas áreas. Eu creio que Deus pode fazer dos seus obstáculos degraus para a sua caminhada. Mas nós precisamos entregar tudo a Ele. O arrependimento, quando não é vivido da forma que deve ser, ou seja, eu me arrependi, vou mudar de direção e vou fazer de tudo para não cometer o mesmo erro. E vira a página e bola para frente. Ele é uma das armas do inimigo para nos desencorajar. Ele pode nos direcionar para a vergonha, o arrependimento, depressão, e nos coloca num círculo vicioso onde nós voltamos para o pecado. Então eu me arrependo de algo, e quando vem o arrependimento, começa a vir a vergonha daquilo que eu fiz, e esse sentimento me faz voltar à condição que me colocou nessa situação. E eu então me vejo no pecado novamente, e vem o arrependimento e a vergonha, e por causa disso eu agora estou arrependido com depressão e eu me sinto indigno na presença de Deus. Isso me coloca numa situação de novo. Isso passa a ser um ciclo sem fim, um ciclo que Deus quer que nós saiamos. E quando você não sai desse círculo, o pecado escondido eventualmente se torna uma vergonha pública. As pessoas pensam: eu vou esconder esse pecado, se esquecendo que esse pecado nos leva à morte, uma morte de relacionamento, de um casamento, da nossa vida espiritual diante de Deus. E o inimigo usa isso, vai fazer com que você se sinta culpado, envergonhado, para que fiquemos paralisados nesse ciclo de nos arrependermos pelos sempre mesmos pecados. Mas existe uma tremenda esperança, e a esperança é: se você escolher viver a dor da disciplina ao invés da dor da culpa. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é a realidade. A dor vai existir. Existem duas dores e você vai decidir em viver com a dor da culpa, e quem já passou isso sabe o que eu estou falando. E talvez você esteja paralisado nessa dor. E a dor da culpa desabilita muito. Mas você poderá escolher entre a dor da culpa e a dor do arrependimento. Diz Deus em Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você já sentiu a dor de negar a si mesmo? Negar a sua carne, as suas vontades? E existem exatamente essas disciplinas espirituais que devem acontecer para nos tirar desse ciclo da culpa. E para você conseguir viver longe da dor da culpa e passar a viver na dor da disciplina, você precisa viver um passo de cada vez. Existe uma esperança. Você pode sair desse ciclo vicioso hoje. Você pode se ver livre disso hoje. Dessa dor de sempre errar pelas mesmas coisas. Mas você vai fazer isso dando um passo de cada vez. E assim você conseguirá sair disso. Não permita que o inimigo te mantenha dentro desse círculo vicioso. E eu te garanto que a dor de disciplina é uma dor que vale a pena. E a dor de se negar, de carregar uma cruz e de seguir Jesus. O arrependimento, ele faz parte da caminhada com Cristo.
E é o arrependimento verdadeiro que vai te tirar de conviver com a dor de arrepender todos os dias pela mesma coisa e vai te levar a uma vida de negar a si mesmo todos os dias da sua vida. Deus te formou e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe e Ele te criou para um propósito. Não ligue para aquilo que as pessoas falam de você, para o que os críticos dizem de você, pois tudo isso é para tirar do foco do propósito que Deus tem para você. Jeremias 1,9 diz: O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reino, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus está falando nesse texto: não tenha medo, Jeremias. Eu criei você. E não só isso, eu vou te dar autoridade. Quando você falar, as palavras que saírem da tua boca serão as minhas palavras. Deus te fez e Ele quer te usar, meu irmão, para instrumento nas mãos dEle. E Ele te desenhou exatamente para isso. E Ele vai te dar poder para isso. E é maravilhoso você seguir a vontade de Deus. Você não gostaria de ser usado por Deus todos os dias? Quanto mais usado por Deus, você é mais alegre. Meu irmão, você não é um erro, você não é um acidente. Deus te fez com um propósito. E hoje, Ele te enche com seu Espírito para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E a igreja de Deus será muito forte se todos nós acreditarmos nessa verdade. Jeremias 18, 18 e 19. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Mais uma vez, eu e você não somos um erro, um acidente. Deus nos fez com um propósito e Ele enche você com o seu Espírito para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E a igreja de Deus será muito forte se todos nós acreditarmos nessa palavra, nessa verdade. Quando nós vivemos o propósito de Deus, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, as pessoas vão se levantar contra nós, o inimigo vai lutar contra nós, mas eles não nos vencerão, porque Deus é contigo e Ele irá nos proteger. Eu gostaria de compartilhar algo que sempre quando eu vejo me emociona. Existe a história de um rapaz, Nick Vujicic. Eu não sei ao certo a nacionalidade dele. E ele diz: suas vitórias, sua força e paixão pela vida podem ser acreditadas somente à sua fé em Deus. Então, Nick Vujicic, para quem não sabe, é um homem que nasceu sem os braços e sem as pernas. E ele viaja o mundo pregando o amor de Jesus. Nick nasceu em 1982 em Melbourne, na Austrália, sem braços e sem pernas em razão de uma rara síndrome tetra-amélia. Durante sua infância, sempre se perguntava por que era diferente de todas as outras crianças. Aos 8 anos, pensou em se matar e aos 10, quis se suicidar. Só desistiu porque não queria entristecer seus pais. Sabia o quanto eles o amavam e o quanto eles ficariam infelizes se caso morresse. Mesmo após a desistência do suicídio, Nick ainda continuava questionando o Senhor qual era a finalidade da sua vida e se ele tinha algum propósito. Porém, aos 15 anos, após tantos questionamentos, Deus falou claramente com Nick por meio da passagem bíblica de João 9, 1-3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cegos? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. E Nick tomou posse dessa verdade.
A fé tomou conta do seu coração e tudo na sua vida passou a ser diferente. Aos 19 anos começou a palestrar e desde então tem viajado por todo o mundo, compartilhando sua história com milhões de pessoas, estudantes, professores, jovens, profissionais e diversas igrejas. E além de contar seu testemunho, Nick também contou sobre experiências marcantes que tem tido com o Senhor em diversas nações. Então, nós vemos aqui algo muito sério. Nós devemos saber a importância da fé em Jesus Cristo. Temos um amigo que se chama Jesus e ele nos ama e está sempre pronto a nos ajudar. Ele é generoso e tudo que precisamos nas nossas vidas é da companhia dele. Deus, como Pai, tem o melhor para nós que somos seus filhos. E ele também conta sobre os jovens. Jovens, não vivam segundo as regras desse mundo. Mulheres, vocês são a rainha do Senhor. Ele quer te dar o melhor, bons relacionamentos, um casamento com uma pessoa que possa honrá-lo, restaurar todas as áreas da sua vida. Então nós vemos aqui, meu irmão, por que eu trouxe isso? Por que eu estou trazendo a história desse rapaz? Um rapaz que tinha tudo para reclamar da sua vida. Eu fui um erro, eu fui um acidente. Mas todos esses defeitos, todas essas características desse homem fizeram com que ele pregasse ao redor do mundo e milhares de pessoas se renderem a Cristo através do seu testemunho. Como diz ali no texto de João, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Meu irmão, independentemente do que tenha acontecido, de como nós fomos, de como nós somos, que através das nossas vidas, do jeitinho que Deus nos criou, se manifestem as obras dele em nossas vidas. Viva os propósitos de Deus. Você vai enfrentar lutas, dificuldades. Pessoas vão se levantar contra você. Mas elas não te vencerão. Porque eu e você temos Deus. E Ele irá nos proteger. Continue firme. Vamos viver as boas obras de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.